É muito interessante esta matéria. Veja que tem 7 anjos com pragas e agora nós estamos vendo anjos que também têm o Espírito Santo, o selo de Deus. Nós vamos falar de coisas aqui muito impactantes, meus amados ouvintes, como já temos falado. Mas agora está ficando mais claro, mais fácil, mais inteligível. Nós vamos ver que Noé, depois que ele passou pela tribulação, que é o dilúvio, e eu vou ler para vocês isso nesta noite. Depois que ele passou pela tribulação, ele teve uma obra dupla. Ele teve uma obra de juízo, que era soltar os abutres para comer a carne daqueles que estavam apodrecendo, não é? E ele também soltou a pomba, que representa o Espírito Santo. Não foi antes do dilúvio isso. Foi depois do dilúvio. Depois que a arca descansou na montanha, no Monte Ararat. E Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. A mesma coisa acontecendo. Tem uma pregação de 120 anos do lado de cá, e depois do lado de lá também teve uma pregação para os perdidos, do lado de lá, soltando o abutre, mas misteriosamente também soltando a pomba. E nós sabemos que tem a promessa da pomba para 144 mil judeus. Não é? Que dramático, meus amados. A incumbência desses agentes, será que eles perderiam para Satanás? Em selar e proteger, como diz lá no livro de Ezequiel, em proteger e selar estes exclusivos 144 mil? Vamos dar uma olhada no que o profeta diz? Aqui está. Olha, isso aqui é maravilhoso, meus amados. Vamos ler um pouquinho. Ele está falando da primeira vinda. Condenados, lá eles se encontram, todos morreram bem exatamente. Mas Joséfo disse, aquelas pessoas, aquelas da classe de cristãos, saíram de Jerusalém para a Judéia e escaparam de toda aquela ira. Agora, aqueles foram os judeus, o final dos judeus. Volta aqui para mim um pouquinho. Nós vamos ler o seguinte. E Jesus corrobora com isso, e ele repete as palavras do profeta Ezequiel, que profetizou antes dele, algumas centenas de anos, e ele estava dizendo, olha, é o seguinte, Jesus lia o Velho Testamento e ele via que dizia assim, olha, os judeus vão ser pegos, eles vão morrer, não todos, eles vão morrer, porque Ezequiel já disse que eles vão morrer, mas lá no livro de Ezequiel, eles vai ter uns que escaparão. Aqueles que ouvirem e receberem o selo de Deus não serão mortos. E é disso que o profeta está falando, que na primeira vinda isso aconteceu. Quando Jesus pregou para eles, e aqueles que aceitaram Jesus e ouviram as palavras de Jesus, saíram em segurança quando eles viram a movimentação do exército romano se aproximando de Jerusalém. E aqueles que estavam lá dentro, obviamente, foram massacrados, foram mortos. Então é disso que ele está falando aqui. E agora, ele vai dizer, aconteceu lá e vai acontecer de novo aqui. É uma repetição, Ezequiel 9 aconteceu na primeira vinda e agora acontece na segunda vinda para os judeus. Dá uma olhada aqui. Condenados, lá eles se encontram, todos morreram. Mas Joséfo disse que aquelas pessoas, aquelas da classe cristãos, quer dizer, aqueles que seguiam a Cristo, saíram de Jerusalém para a Judéia e escaparam de toda aquela ira. Agora, aqueles foram os judeus, o final dos judeus. Rapidamente agora, pelos próximos minutos, vamos terminar com os gentios. Rapidamente, vamos para Apocalipse 7, onde terminaremos a dispensação gentia. Veremos se isso está certo ou não. Foi aí onde o profeta de Ezequiel 9 profetizou o final daquela era. Agora, o Espírito Santo profetizando o final desta era. Ouçam com atenção enquanto leio. Apocalipse 7, agora, depois dessas coisas, eu vi 4 anjos. Olha o que ele vai dizer para nós. Quem são esses 4 anjos? Esses eram os cavaleiros que tinham saído no capítulo 6. E como foram adiante? Um cavalo baio, um cavalo negro, um cavalo vermelho e assim por diante, os quais aqueles cavaleiros tinham estado cavalgando já na terra por muito tempo. Deixa eu fazer um comentário aqui. Você viu o que o profeta disse? Que quando esses anjos aparecerem em cena, aqueles 4 mensageiros de Apocalipse 7 representam o cavalo baio, quando ele estiver misturado com todas as suas cavalgadas. Ele falou lá no final da era. E lá em Apocalipse 19, nós vamos ver que realmente vai haver um combate entre Cristo e o cavaleiro do cavalo baio, que é a mistura dos demais cavaleiros. Os 4 cavaleiros estarão lá com seus 4 cavalos misturados. E é isso que ele está falando aqui.
Falou, esses 4 mensageiros é aquele que começou lá na primeira era e veio para o cavalo vermelho, veio para o cavalo negro, misturou e agora, nesse momento, ele já estava na sua última cavalgada. Isso não pode ser agora, porque o profeta disse que ele não se torna isto enquanto a noiva não sair. Mas quando ela regressa aqui, quem que estará aqui embaixo? Em que cavalgada ele estará? Ele está dizendo aqui, meus amados, estes eram os cavaleiros que tinham saído no capítulo 6. E como que foram adiante, um cavalo baio, um cavalo negro, um cavalo vermelho e assim por diante, os quais aqueles cavaleiros tinham estado cavalgando na terra por muito tempo, e vi 4 anjos parados nos 4 cantos da terra, segurando os ventos, para que não assoprassem sobre a terra nem o mar, nem em árvore alguma. Agora, observe a visão que ele viu primeiro. Eu vi 4 anjos parados. Observe a visão que ele viu primeiro. Eu vi 4 anjos parados nos 4 cantos, 4 lugares ao redor da terra. Um anjo segurando os 4 ventos. Anjos são mensageiros? A Bíblia diz que sim. E os ventos são guerras e contendas? Ele estava segurando os 4 ventos aqui. Agora observe no verso 2. E eu vi outro anjo subindo do leste, tendo o S-E-L-O, a obra consumada, em outras palavras, tendo o selo do Deus vivo, e ele bradou com grande voz para os anjos a quem foram dados o poder de ferir a terra e o mar, dizendo: não firas a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos do nosso Deus. Como que isso é o Espírito Santo, meus amados? Então, o Espírito Santo tem um Deus. E aí você já sabe a confusão que nós vamos entrar. Até que tenhamos selado os servos do nosso Deus em suas testas. São agentes. E é mais de um. Observe, eu vou ler mais para baixo. E ouvi o número deles que foram selados, e foram selados 144.000 da tribo dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12, e foi indo, e Benjamim, e Gade, e Ruben, e foi indo, Zebulon, e foi indo, as 12 tribos. E no final, no verso 8, e 12 vezes 12 é quanto? 144.000, todos judeus. Agora observe, e depois disto eis que olhei, e eis uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas. De onde vieram? Vejam, nós vimos onde estavam esses judeus no final. E quando aos anjos foram dados o poder para ir destruir, diz aqui que ele olhou e disse, e segurou. Mas de onde vieram estes? De todas as tribos, línguas e nações que estavam diante do Cordeiro e estavam vestidos do Cordeiro, vestidos de vestes brancas em palmas nas suas mãos. A noiva gentia já tinha sido selada aqui. Nós já discorremos sobre isso, não é? Ele está falando aqui a noiva, claro. Então aparece os 144.000 recebendo o selo e logo em seguida aparece este outro grupo. Mas não é isso que eu quero falar. Vamos lá então. O que nós estamos dizendo aqui? Nós estamos dizendo que Ezequiel tinha profetizado o que ia acontecer. Ele disse, olha, eles vão chegar em Jerusalém e eles vão matar os judeus, todos. Ele disse, não. Vai ter um anjo que vai ir adiante e vai selar aqueles que choram e gemem pelas abominações feitas na cidade. Os demais, homens, mulheres, idosos, crianças, matem todos. Matem todos. Apenas aqueles que tiverem o selo de Deus, os seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, não toque neles. Não é? E Jesus, mais tarde, ele vai dizer sobre isso. Já vou ler para vocês. Veja o que ele diz aqui na festa das trombetas. Tito, no ano de 96 depois de Cristo, foi indo assim, mataram os judeus, os romanos. Quem matou os judeus? Quem era Tito? Um general romano. O sangue escorria dos portões lá e ó, que matança que foi. As mulheres, crianças e tudo. Ezequiel 9 já não tinha dito que eles fariam aquilo? Ide no meio da cidade e coloque uma marca sobre as pessoas que choram e gemem, o Espírito Santo. E os demais? O homem da matança veio, que havia estado amarrado. Segura eles, até que foram adiante e mataram tudo que havia lá. Então houve um tempo onde eles foram retardados, foram segurados até que assinalasse os judeus que escaparam de Jerusalém. E eles não morreram, nós sabemos disso, até que foram adiante e mataram tudo que havia lá. Mulheres, jovens, crianças, bebês e tudo mais. Todos eles foram massacrados. Exatamente. Muito bem. Festa das trombetas. Mais uma aqui. Jesus tinha advertido. Agora, você viu o que aconteceu? Você viu o que aconteceu? Então ele disse, ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias,
Aí o profeta explica, porque para fugir e correr, né, estando grávida e amamentando, seria terrível. E de acordo com a história, não teve nenhum daqueles que creram em Jesus e que criam na palavra que não estivessem vigiando aquilo acontecer. E eles escaparam. E saíram de Jerusalém para a Judéia e fugiram por suas vidas. Nenhum deles foi pego, porque foram advertidos pelo pastor deles e estavam vigiando que aquela hora chegaria. Quando eles ficaram sabendo que Tito estava chegando, eles se mandaram, correram por suas vidas e saíram da cidade. Olha que interessante, meus amados. Não é interessante isso? Deixa eu achar aqui onde Jesus fala sobre... Aqui, ó, Jesus, ele tinha lido Ezequiel e ele sabia o que ia acontecer. Ele disse, esses judeus que estão rejeitando o meu evangelho, eles vão ser massacrados. Esses rejeitadores serão todos massacrados. Mas ele disse, mas vai ter um grupo que não vai cair nessa armadilha de Satanás. Tem um remanescente e teve. Ele adverte isso em Lucas capítulo 21, pois ele havia lido. Jesus não podia contradizer. Jesus é o espírito de profecia. O espírito que tinha profetizado em Ezequiel não podia falar diferente do que ele já tinha dito através de Ezequiel. Não pode, a escritura não pode se contradizer. Claro que houve uma matança, claro que houve judeus que morreram, mas ele já tinha visto também que haveria aqueles que ouviriam as suas palavras. E ele disse, quando vocês perceberem que Jerusalém está recebendo tropas romanas, que é o que está acontecendo na mensagem agora, esse monte de gangue se unindo contra o povo de Deus, fazendo gangue para se unir contra a verdade, é hora de fugir. Desapareça, porque a matança está chegando. Não é? Mas todos que ouviram a voz de Jesus sabiam. Eles sabiam. Aqui está em Lucas capítulo 21. Dá uma olhada. Jesus disse, quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. E Jesus não queria que seus discípulos fossem pegos. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. E os que estiverem no meio da cidade, que saiam. E os que estiverem nos campos, que não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Lucas 21, 20 ao 22. Então Jesus estava olhando para trás, e ele viu o que Ezequiel disse. Ele disse, olha, realmente, vai vir os anjos da matança. Mas esses anjos da matança, eles não podem tocar naqueles que tiverem o selo de Deus. Muito bem. Vamos mais um pouco. Ele está falando aqui do mesmo tema. E essa aqui é especial. Dizendo, não firas a terra, ele está lendo lá Apocalipse 7, e fazendo agora um paralelo. Não sou eu que estou inventando, meus amados. Ele está dizendo aqui, ó, Ezequiel 9 é um paralelo de Apocalipse 7, dizendo, não firas a terra, nem o mar ou árvore, até que tenhamos selado os servos de nosso Deus em suas testas. Agora, lembre-se, os servos sempre foram os servos de Deus são os judeus. Abraão era seu servo. Os gentios não são servo. É a noiva, é filho. Este é filho. A igreja é filho. Os judeus são servos. Que paralelo lindo que nós poderíamos correr aqui, se quiser ir até Ezequiel, ele disse 4, mas não é, capítulo 9. Ezequiel 9, descobrir lá que ele disse, já aconteceu algo assim antes? Ele olhou aos altos muros e quando fez, ele viu as abominações feitas na cidade. E lá foram adiante para matar tudo pela cidade de Jerusalém. E antes que eles saíssem para matar, eles seguraram, pararam eles. Pois tinha outro vestido de branco com um tinteiro em seu lado, vestido de branco, e ele disse, não entre na cidade, não mate nada até que tenha selado os servos de Deus em suas testas. E ele foi adiante e selou. Ele até mesmo disse, para as criancinhas e tudo, selando eles. Então aqueles com as armas destruidoras, 4, na verdade são 6, deles vieram, foram e absolutamente demoliram tudo. Veja ali, meus amados. Quantos anjos demoliram tudo? 6. Tinha 7. Demoliram tudo. Não tiveram misericórdia. Eles mataram homens, mulheres, crianças e tudo que não tivesse o selo deste homem que tinha selado por primeiro com o tinteiro. E a grande... Agora, isto foi nos dias do nossos depois, e agora isso foi nos dias depois de Nosso Senhor. Olha aí, ó, o profeta está dizendo que a profecia de Ezequiel se cumpriu nos dias depois de Jesus. Ezequiel viu em visão que aconteceria, e isso aconteceu logo após que eles mataram a Jesus. Olha ele dizendo aqui.
Agora, isto foi nos dias depois de Nosso Senhor, quando ele tinha advertido eles em Mateus 24, como que quando virdes Jerusalém cercada por exércitos, não desça do telhado, ou aquele que estiver no campo não retorne para buscar sua capa, mas ide para a Judéia. Joséfo deu uma descrição disso aqui, e como que eles fugiram. E os únicos que escaparam foram aqueles que receberam as palavras do Senhor Jesus. E quando eles viram os exércitos cercando. E Tito, em AD 96, quando eles viram Tito cercando os muros de Jerusalém e cercaram eles lá dentro, comeram a grama da árvore, comeram as cascas das árvores, comiam a grama no chão, absolutamente cozinharam os filhos um dos outros. Irmão, Pedro, Tiago, Felipe, André fizeram isso aí? Está escrito isso na Bíblia? Que eles caíram nessa armadilha? Comeram as cascas das árvores, comiam a grama no chão, absolutamente cozinharam os filhos uns dos outros e comeram. Matou eles de fome, simplesmente trancou eles lá dentro. E finalmente entraram correndo lá e massacraram eles a tal ponto que o sangue jorrava pelo portão como uma piscina escorrendo. Vertentes de sangue esguichando do portão, queimaram o templo e derribaram os muros, e está lá até hoje. Está lá até hoje, não é? Nós vimos aí, não é? Nós vimos aí o que aconteceu com aqueles que rejeitaram receber as palavras de nosso Senhor Jesus. Isso aconteceu depois que foi-lhes dada a oportunidade de receber o batismo do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Vocês sabiam? Sim. Então Deus teve que esperar, ele avisou, avisei, já avisei. Mas aqueles que receberam o Espírito Santo, eles também obedeciam a palavra, pois o Espírito de Deus numa pessoa obedece à palavra, crê na palavra. E eles sabiam que Jerusalém seria sitiada, então eles foram para outro lugar e não foram pegos por aquela destruição. Mas só eles foram salvos, foram poupados daquela destruição. Os demais judeus morreram da maneira que Joséfo descreveu no seu livro. Não é? É perfeito esse quadro. E Jesus ele corroborou, ele disse realmente, Ezequiel já disse, mas haverá sim os escapados, e esses não morrerão. Eles receberão o selo de Deus. Não pode se confundir com o grupo de rebeldes e o grupo dos crentes, aqueles que se arrependem, são lavados e recebem o Espírito Santo, em relação aos 144 mil judeus. Muito bem.